Rodrigo Aidar, hoje em participação extraordinária aqui no Entre Nós, mais uma vez, né? Aidar conversou com a gente dias atrás e hoje volta para a gente repercutir um pouco mais, Aidar. Boa tarde para você. Essa situação das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A gente pode partir de um ponto. O ex-presidente ontem disse que não sabia que aquelas joias eram do Estado brasileiro e não deles, e agora se comprometeu a devolver. Isso, de alguma maneira, muda o quadro, muda a situação. Como é que você entende que a justiça vai agir em relação a esse caso envolvendo as joias da família do ex-presidente? Salve, Fábio. Salve, Adriana, querida. Oi, salve querido. aos nossos ouvintes. Fábio, pois é, a devolução das joias não significa necessariamente que não haverá consequências penais para os envolvidos. Eu não digo que haverá consequências penais diretamente para o presidente Jair Bolsonaro, porque é preciso ficar comprovado que houve a participação, alguma determinação, alguma ordem dele, para que fosse feito o que a gente viu, tanto nas reportagens do Estadão, como nas imagens que estão ganhando a televisão, as nossas emissoras, as redes sociais, de pessoas tentando desembaraçar aquelas joias, as que estão apreendidas na Receita, desembaraçar de forma irregular, ilegal, não pelos canais oficiais, e também essa devolução das joias que já estavam em poder do presidente Jair Bolsonaro, porque até para as joias entrarem, se fossem um presente de um Estado estrangeiro para um Estado brasileiro, elas deveriam ter entrado de outra forma. Existe um procedimento para isso, existem documentos específicos da Receita Federal que são preenchidos, onde há a declaração disso. A simples devolução não isenta ninguém de, pelo menos, isso de acordo com a maior parte das pessoas com as quais eu conversei, tanto juízes quanto advogados, Fábio, Adriana, que eles dizem o seguinte: 2 crimes foram cometidos. O crime de descaminho. O que é descaminho? É quando você tenta entrar em território brasileiro com um produto acima de $1.000, trazido do exterior, sem pagar o imposto dele. Esse produto aqui no país é legal, mas você tenta escamotear ele e trazer para não pagar o imposto. Trazer escondido, efetivamente, de uma viagem que você fez para o exterior. Esse já é um crime de descaminho. Quando é pego, para você recuperar esse bem, você tem que pagar uma multa de 50%, quer dizer, você tem que pagar imposto de 50% do valor dele, mais uma multa de 50%. Essa multa cai pela metade se você paga isso em até 30 dias. Mas isso não exime você da persecução penal. O crime de descaminho, você entrar em território nacional sem declarar algo que você deveria ter declarado. Então, se fosse um presente pessoal, como desde o começo isso está sendo tratado, tinha que ter sido declarado e não foi. Esse já é um crime. E o outro, que fica claro, é o crime de peculato, que é você pegar, usar um bem público ao qual você tem acesso, ou posse dele, e usar ele em benefício pessoal, em vez de usar, ou seja, com desvio de finalidade, em vez de usar em favor do Estado. E onde isso foi cometido? No uso de aviões da FAB para trazer pessoas para o aeroporto, aqui para a sede da Receita Federal no aeroporto, tentar desembaraçar joias com carteiradas, fora dos meios oficiais. Então, esses 2 crimes ficam muito claros que vai ser muito difícil alguém não responder por eles, mesmo com a devolução das joias. Agora, Aidar, boa tarde para você. Muito obrigada por participar com a gente. Agora, a pergunta é: quem será responsabilizado, né? E muitas dúvidas pairam na participação do presidente Bolsonaro, porque além dos vídeos e documentos que já foram tornados públicos pela imprensa, em que Bolsonaro, o gabinete da presidência, estava diretamente ligado às estratégias para tentar liberar as joias de 16 milhões e meio que entraram ilegalmente no Brasil, que tentaram, né, passar com as joias ilegalmente no Brasil. Então, já tem esses documentos, essa sequência de ações em que, inclusive, a presidência estava diretamente ligada. Além disso, a dúvida que fica é: R$400 mil em joias, em diamantes, de uma marca suíça muito renomada. Não era uma canetinha, né? Não era um regalinho, um mimo só para o presidente da República. É uma joia de valor
muito grande. O presidente ia incorporar essa joia à propriedade, né, aos pertences pessoais dele, sem saber que essa joia ficou quase um ano guardada no Ministério de Minas e Energia, sem saber que essa joia entrou irregularmente, que não tinha a papelada, a documentação da declaração. Ele é tão ingênuo assim que ele não sabia que entregaram para ele, ele não perguntou nada. Ó, estão aqui, 400 mil em joias para o senhor, leva aí para sua casa e eu não pergunto nada. Porque se alguém aparecer na porta da Band agora para me dar uma joia de 400 mil reais, a primeira coisa que eu vou achar é que tem um crime muito forte envolvido nisso. Ninguém vai aparecer aqui para me dar 400 mil reais em joias. Eu falei, mas como assim? Quem é que está me mandando isso? O que essa pessoa quer de mim se ela está me mandando uma joia de 400 mil reais? O que ela quer comprar? Ou será que ela já ganhou alguma coisa de volta? E está só me retribuindo de algo que eu já fiz? Porque aí a gente entra numa discussão de corrupção. Adriana, e essa discussão de corrupção é como diz o ditado popular, né? Que é muito sábio. Não existe almoço grátis. Ninguém dá um presente de 400 mil reais, no caso das joias de 16 milhões de reais, de graça para uma outra pessoa, porque gostou da cor dos olhos dela, por mais bonitos que possam ser esses olhos. Uma das linhas de investigação que o Ministério Público está começando a investigar, e foi instaurada a investigação, e isso vai ser, de alguma forma, deslindado, é corrupção. Porque há o caso, né? Há negociações do governo brasileiro com o governo dos Emirados Árabes. Há a venda de uma usina da Petrobras no interior da Bahia para uma empresa dos Emirados Árabes, ou um fundo dos Emirados Árabes, para a qual o governo teria interesse. E pouco tempo depois, uma comitiva da Presidência da República tentou entrar no país com mimo de 16 milhões de reais. Outro mimo, esse de 400 mil reais. Então, assim, para ser muito responsável, não dá para dizer houve corrupção, mas dá para dizer há uma linha de investigação do Ministério Público Federal sobre se há ou não corrupção. Uma coisa que eu ouvi o Eneg falar mais cedo hoje, e li também o Hélio Gaspari no final de semana, ninguém dá um presente sem pelo menos um cartãozinho, né? Assim, olha, eu gosto de você, receba esse presente e tal, não sei o quê. Foi um conjunto de joias que passou, parte dele passou, e outra parte tentou passar e não conseguiu, escamoteado na bagagem de gente que estava junto com a comitiva do governo federal. Isso depois de haver um negócio de 1,8 bilhão, salvo engano, de reais, entre o governo brasileiro e interessados nos Emirados Árabes. Então é uma linha de investigação. Corrupção, que nesse caso, se comprovar, é a corrupção clássica. Você vendeu alguma coisa, fez um ato e depois recebeu algo em troca. E ainda que as joias sejam devolvidas, Adriana, a gente precisa lembrar o seguinte: corrupção, você não precisa ter recebido o dinheiro. Corrupção, o fato de você solicitar, pedir a propina, é corrupção passiva. E o fato de você oferecer ou prometer para um funcionário público alguma coisa, caso ele te favoreça, já é corrupção ativa. Prometer ou pedir já é crime, já configura crime de corrupção. Não precisa ter acontecido o dinheiro, não precisa ter entrado na conta. Então, se comprovar que estes mimos, estes presentes, eram, na verdade, a contrapartida de algo que o governo brasileiro tenha feito, aí sim é um caso de corrupção. E essa é uma das linhas de investigação do Ministério Público Federal.